Fala pessoal, ao vivo, começando mais um webinário, né? Mais uma semana que a gente está aí toda quinta-feira gravando uma live, apresentando e gravando ela para a galera, então ela vai ficar gravada. Se você perder alguma coisa aí no meio do caminho, a gente tem a gravação. Deixando todo mundo entrar aí. Eu sei que tem gente que está assistindo a gente no YouTube e em outros. Nós estamos em outra plataforma aqui, então tem uma conexão para vários lugares, então não consigo responder 100% de todos os chats aí. Agradecer ao time da Intexify pela parceria de sempre, né? Muitos anos juntos, desde que a gente começou o projeto do Pipe Run. A Intexify é nosso parceiro, foi um dos primeiros parceiros a fazer a integração lá no início com a gente, então obrigado, Matos, obrigado a toda a equipe aí, né, cara, que sempre tá junto com a gente, tá fazendo projeto de ABM com a gente também, então bem legal. Agradecer o Cauê aí também, que tá tratando os nossos Smart Leads aí, né? E agradecer a presença de todo mundo, time de marketing também, o Everton tá aí na linha aí para nos ajudar, né? Tá online, time de marketing do Pipe Run, então bem legal esse início aqui de webinar para a gente falar de ABM. E aí eu vou chamar meu amigo Eduardo Matos para ele se apresentar e contar um pouquinho aí do que nós vamos conversar hoje mesmo, Matos. Fala, Fausto, tudo bem? Cara, primeiro aí agradecer novamente o convite aí também para a gente fazer esse bate-papo e respondendo a tua pergunta, vamos conversar sobre essa estratégia nova aí. Já não dá para dizer que é tão nova, né? Já vem no Brasil aí desde 2016, 2017, mas está ganhando mais força aí nos últimos anos, né? Que é a IBM, Account Based Marketing, ou marketing baseado em contas, que é como você conquistar, são estratégicas de você conquistar contas, principalmente contas maiores, de uma maneira mais efetiva, né? Então, como você se organizar melhor para atrair de uma maneira mais rápida, mais efetiva, uma conta enterprise, uma conta maior, e tenha um sucesso de maneira mais organizada e mais rápida também, né? Então, enfim, vai ser um papo bem bacana aí, temos 1 hora, né, Fausto, para falar de bastante coisa prática também, então já falar aqui com a audiência que o nosso objetivo é, claro, trazer alguns lampejos aqui de conceituais, mas mostrar também como isso efetivamente é realizado no dia a dia, né? Legal, legal. Bom papo, agradecer aí a presença de todo mundo, tá? Então a gente colocou alguns tópicos lá, pessoal do nosso grupo de ABM lá no WhatsApp, nosso grupo lá no Telegram. Obrigado pelas várias dicas, as perguntas e apoiar aqui no nosso roteiro, né? A galera contribuiu legal lá para colocar alguns desafios e algumas coisas práticas que a gente vem fazendo, né? Então nós vamos falar hoje um pouquinho de como montar a lista, né? Vamos fazer a BM, eu tenho que trabalhar por conta nomeada, então eu tenho que montar uma lista, né? Como trabalhar essa lista, como trabalhar um playbook de atividades dentro desse processo, né? Como a gente vai, quais dentro da lista, modelagem, ICP, persona, né? Como é que a gente começa a estruturar aí dentro desse ICP, persona, um pré-play, então para saber, né, a pesquisa inicial dessas empresas, o que fazer. Depois a gente vai trabalhar um pouquinho a parte atividades, dia a dia do vendedor, como é que a gente automatiza alguns processos. E o principal, para a gente começar aqui, Matos, é a gente falar assim, cara, qual que é a grande diferença de inbound, outbound e ABM, né? Que é muita gente confunde, às vezes fazer outbound um trabalho que é muito próximo do ABM, mas também o marketing é muito, né, de inbound também é muito próximo, então fica uma estratégia. Muita gente não sabe, mas acaba fazendo ABM de alguma forma, né, ou parte do seu inbound não é o inbound clássico, é o ABM, né? O ABM, ele, historicamente, eu sou um cara que eu gosto de estudar história de vendas, então o ABM, ele nasceu há muito tempo atrás, né, já numa modelagem de grandes contas, então a SAP foi uma das primeiras no mundo a trabalhar com esse conceito, até hoje eles são
O time de vendas deles trabalha com contas nomeadas, então as empresas, o vendedor, tanto os parceiros trabalham com contas nomeadas, então contas maiores nomeadas. E aí já vem o primeiro item, Matos, para a gente debater aí sobre a ICP e Persona. Cara, qual que é o desafio dessas duas palavrinhas mágicas aí para o nosso projeto de ABM? Ótimo, ótimo. Bom ponto, Fausto. E até fazendo isso e trazer uma referência justamente o que a gente já está acostumado, né? E pegando o gancho na sua abertura, isso mesmo, talvez aqui no final, quem está tendo contato a primeira vez com o IBM vai dizer, pô, mas eu já faço parte disso. E é isso mesmo, né? Tem várias ações que a gente já faz, só que agora está com uma caixinha diferente aí, e organizado, né? Está encapsulado aí de uma maneira organizada. Então, para a gente trabalhar de ICP e Persona em cima daquilo que hoje a gente está acostumado, né? Então, por exemplo, no inbound, você vai lá e monta uma persona onde você quer criar uma série de conteúdos, e esses conteúdos, eles são diferentes para cada etapa do funil, né? Mas geralmente ele é feito para atingir uma grande quantidade de personas, né? Uma grande quantidade de leads, né? Até por isso que tem a tática lá do funil de vendas, quando você tem conteúdo de topo de funil, de meio e até chegar no fundo. O outbound, você já tem uma outra questão, né? Aquele lead onde você quer conquistar, tem uma lista, e às vezes uma lista grande, e você sai ligando, fazendo cold call, cold e-mail, de uma maneira um pouco mais agressiva, digamos assim, né? Enfim, o IBM, e aí para a gente entrar aqui no ICP e Persona do IBM, eu digo que ele dá para misturar essas duas estratégias, né? Às vezes a gente chama que o IBM é o inbound do outbound. Né? Então você monta uma lista baseada em contas que você realmente quer atingir. Então, por isso que elas são contas nomeadas, né? São seus, digamos assim, a sua lista de desejos. Você olha para o mercado e diz, pô, essas empresas aqui eu gostaria que fosse meu cliente. Ela não me conhece ainda. Então, como que eu vou fazer para que essas contas que eu gostaria que tivesse na minha base de clientes levante a mão? Então, por isso que eu digo que o inbound do outbound. Você tem aquelas contas que você deseja que esteja na tua carteira de clientes, e agora você vai fazer estratégias para que ela possa levantar a mão, né? Então, com isso, primeira coisa, identificar quem é realmente esse perfil de cliente ideal, esse ICP, dessas contas desejadas. Então, já antecipando que aqui a gente tem que privilegiar contas realmente maiores, né? Contas que dê um ROI que justifique o investimento que você vai fazer nessa estratégia, porque a gente vai detalhar um pouquinho, ela tem uma série de nuances que ela pode dar um pouco mais de energia, você vai precisar um pouco mais de energia do seu time de marketing, seu time de vendas, então você tem que realmente escolher contas que justifiquem esse investimento, tá? Então, o primeiro corte que a gente faz contas realmente que vão dar contas enterprise, né? Contas que vão dar um retorno sobre esse investimento realmente interessante. Então, a primeira coisa para a gente definir o nosso ICP já começa por aí, para a gente verificar aquelas contas que vão ser melhores. Depois, com quem eu quero conversar dentro dessa conta, né? Então, quem é a minha persona? Tem muitas vezes, numa conta maior, você precisa conversar com várias pessoas lá dentro. Então, você tem que mapear isso também. Né? Então, quem é o influenciador? Quem é o decisor? Ou seja, e para cada conta, talvez você vai ter personas diferentes. Né? Então, por isso que o IBM, a gente já começa a detalhar um pouquinho aqui, que ele carece de um pouco mais de cuidado e de análise para encontrar qual é a conta ideal e qual é a persona ideal também. Então, passando a bola de novo para o Fausto, depois a gente vai detalhando cada um desses momentos aqui na nossa conversa, né? No nosso modelo aqui, tenho ajudado muitas empresas com nossa área de implantação e tal, do CRM. Então, o que a gente vê e o que a gente fez? Vamos por um exemplo prático aqui também, né? Quando a gente começou o CRM, fazem pouco mais de 3 anos e um pouco, já tem 1.100 empresas utilizando.
A gente olhou para o mercado e entendeu assim, poxa, nós estamos criando um produto para vender para serviços, né, para a área de serviços. Nós fizemos CRM primeiro para nós, então a especialização era empresas que tivessem recorrência, né, na área de tecnologia. Então era a primeira ideia, assim, bom, a primeira persona, o primeiro canal de aquisição que era inbound, né, o primeiro time para atender aquela persona. Então era uma persona, um canal, um time. Bom, disso daqui eu tenho que fazer X milhões de ARR. Beleza, então vamos tentar entender. A gente olhou no primeiro ano, a gente já sabia que aquela persona tinha retenção X, né, ou seja, o meu churn não podia passar de um patamar Y e tal. A gente já sabia do NPS que a gente entregava para aquela persona, então saber, cara, é acima de 30, de 40, de 60, a gente foi olhando e entendendo, bom, quando eu vendo para esse, o NPS é melhor, a entrega de valor é melhor. Então, quando a gente define para quem a gente vai realmente vender, que é a persona, ó, esse cara aqui, quando a gente entra no processo de ABM, a gente, a gente se depara com uma realidade diferente. Então, a gente começou com a ideia de ABM para atender o quê? Algumas contas que a gente queria no nosso portfólio para ser os nossos clientes case. Então, assim, nossa estratégia era inbound, era clássico, conteúdo e tal. Mas aqui, a estratégia de IBM era para montar os cases para fazer escala. Então, aqueles logos que a gente queria ter como referência do segmento para que todo mundo enxergasse. Então, lá há 3 anos e meio atrás, a estratégia foi essa, ó, inbound, clássico, conteúdo e contas nomeadas que a gente queria ter no nosso portfólio para garantir a escala da empresa. Então, o que a gente olhou para definir isso? Qual que é a retenção, né? Qual é o NPS, e dividiu, no nosso caso, a gente dividiu em 3 fatias para entender o modelo, que o principal item do IBM é o CAC, é o custo de aquisição, porque trabalha com menor número de contas, então o valor tem que ser maior. Então a gente olhou assim, bom, num ticket de PME de R$ 500, o cara ia fazer 6 mil a 15 mil reais ano, né, de recorrência, e ia pagar isso de anuidade. Aí a gente tinha lá o cara de 10 a 60 mil ano, que é um cara que ia pagar de 1.000 a 5 mil por mês. E os caras que iam pagar de 5 a 15 mil por mês. Então, os caras maiores, de 60 a 200 mil reais ano. Então, dividimos esse modelo, entendemos aonde que a gente conseguia atender, né? Qual que era o melhor modelo, e aí a gente realmente escolheu a persona para aquele segmento específico, e aí foi muito importante a gente estudar o KNAI das empresas, né, que a gente queria atender, número de funcionários que essas empresas tinham, faturamento dessas empresas, e entender que no IBM a gente não trabalharia com uma pessoa, né? Então, nas contas Enterprise, mais de 5 mil de recorrência, ou uma conta de 100 mil ano, a gente chegou a ter caso que tinha 50 influenciadores. Então, a nossa estratégia era impactar de 10 a 50 pessoas de uma conta específica, e aí sim buscar o engajamento. Então, esse impacto nos levou a ter uma estrutura de pré-play muito grande, né? De estudar as contas e tal. E aí é um dos pontos importantes para a gente saber, assim, cara, numa conta, e diferenças também de IBM, então quando eu trabalho em bound, né, tu trabalha, no nosso caso, como o Pipeline é um CRM que automatiza processos, então os nossos clientes de PME trabalham com 80, 100 contas por vendedor. No cliente de mid-marketing, ele trabalha de 60 a 80 contas. Né? E nas enterprise ele vai trabalhar de 40 a 60 contas. É mais ou menos essa visão, então, para o vendedor, oportunidades no funil. Né? Então, esse é um dos desafios que a gente tem, a quantidade de oportunidades que vocês vão conseguir colocar para um vendedor. E aí a gente tem que entender também a diferença do inbound, outbound e mid-market.
Ótimo. Pegar um gancho aí que é bem interessante, Fausto, que daí agora a gente destrinchar um pouco mais, então, como realmente executar essa estratégia, né? Então, um ponto bem bacana que você comentou da questão de definir a persona, de entregar, de identificar as contas aí nominadas, né? E uma das coisas que é bem interessante daí é justamente que áreas que a gente vai agora trabalhar e como essas áreas vão trabalhar, qual é a performance deles, né? Então, geralmente no inbound, o time de marketing faz um trabalho efetivo de coleta de informações, de geração de leads e vai descendo no funil até fazer essa passagem de bastão para o time comercial. Que daí o time comercial, de acordo ali com as suas metas e prioridades e qualificação desses leads, vai fazer a abordagem. Bom, o ABM, ele tem uma proposta bem interessante e desafiadora, que é marketing e vendas trabalhar juntos. Né? Então, não existe mais a passagem de bastão entre marketing e vendas. Na realidade, existe um compromisso de marketing e vendas na conversão daqueles determinados clientes. Né? Porque numa estratégia de ABM, então, a gente comentou lá, né? Tem as contas que são minhas contas desejáveis. Né? Então, com isso, o Fausto fez uma boa, um bom range ali, né? Então, são números menores de contas que você deseja, até porque são contas mais complexas, talvez você vai ter que fazer mais abordagens, vai ter que fazer mais reuniões, e às vezes você pode demorar um ciclo de até 6 meses de converter aquele determinado lead, em determinados casos 1 ano, vai depender muito realmente da empresa, né? Então, só que nessa jornada, marketing e vendas estão trabalhando juntos o tempo todo. Então, Fausto comentou do pré-play, né? Que é quando eu vou estudar, bom, tem uma conta específica aqui que eu quero conquistar. Vamos fazer um exemplo aqui, eu quero conquistar Pipe Run. Então, o que eu vou fazer no pré-play? Estudar como é que é o crescimento do Pipe Run, quem são os decisores, o que stalkear o Fausto, stalkear o Oswaldo, conseguir realmente conquistar, stalkear no bom sentido, né? Mas saber o máximo possível de informações, né? Saber que a gente já percebe que o Fausto não larga o chimarrão, né? Tem ali o vinho. Então, aqui a gente já está coletando, já está fazendo um trabalho de ABM. Então, só nessa live aqui já tem bastante informação para fazer uma abordagem depois ao pipeline. E aí, com isso, o time comercial vai começar a criar estratégias, e aí tem uma palavrinha que é bem bacana no ABM, que é personalização. Então, estratégias personalizadas para o pipeline. E mais ainda, o Fausto comentou de personas, para cada uma dessas personas. Então, um ponto de contato que eu fizer com o Fausto, ela vai ter uma característica específica. Talvez eu vou abordar alguma coisa de vinho ou de chimarrão. Com o Oswaldo, talvez eu vou fazer de uma maneira diferente, né? Dependendo das informações que eu coletar sobre ele. Ou seja, para cada pessoa, dentro daquela conta, você vai ter uma estratégia, uma abordagem diferente. Então, tudo isso vem do pré-play. O pré-play, ele começa a estudar a conta para, quando for fazer realmente uma estratégia, você já ter algo organizado. Bom, pode acontecer o seguinte, você fazer uma primeira abordagem. Então, agora vamos fazer a execução do play. O play nada mais é do que formas de eu executar essa estratégia para atacar aquela determinada conta. E isso, por que é play? Ele pode ter várias formas. Vamos no nosso caminho online. Eu posso fazer uma ação via LinkedIn, eu posso fazer uma ação via e-mail, depois via telefone e por um WhatsApp. Então, 4 ferramentas aqui que está no nosso dia a dia, né? Mas pode acontecer o seguinte, na minha primeira abordagem via LinkedIn, já teve um sucesso muito grande, né? Já teve engajamento, já teve uma série de coisas. Então, tem que tomar um cuidado no pré-play para a gente já não construir conteúdo somente para aquela conta, e eventualmente pode ser que aquilo a gente dê um trabalho muito grande, ou não que seja um trabalho, mas a gente bota uma energia, e pode ser que daqui a pouco a gente não use, porque no primeiro contato a gente já conseguiu o engajamento. Então, cuidar também dos pré-plays, para a gente fazer conteúdo que ele possa ser reutilizado, né, não ser tão específico ainda, né?
claro, ter um ponto de personalização, mas não tão grande. Ok, então, a partir do momento que eu fiz esse estudo, analisei a Pipe Run, fiz a primeira abordagem, consegui um engajamento com o Fausto, só que ele é uma ponta. Talvez eu precise de engajamento dos outros players, das outras personas também dentro da Pipe Run. E veja bem, aqui eu não estou falando nada diferente do que a gente faz no inbound. Né? A única coisa é que a gente está fazendo de uma maneira agora personalizada. Então, a grande palavra aqui do ABM, por isso que é marketing baseado em contas. Ou seja, baseado naquela conta, eu vou fazer um marketing específico para ele. E fechando aqui novamente nessa contribuição aqui, esse novo cenário, marketing e vendas trabalhando juntos. Né? Então, para que vendas traga elementos para marketing, para que ele comece a fazer um copy mais direcionado realmente. Né? E depois tem outras estratégias que vão no decorrer dessa ação. Então, aí, claro, você pode chamar a atenção, digamos aqui, do Fausto para engajar lá no LinkedIn, só que agora eu preciso construir o cenário. Então, eu preciso entender qual é a dor realmente que eu estou ajudando o Fausto no seu dia a dia. Eu posso começar a construir conteúdos que ele comece a olhar, poxa, peraí, isso aqui realmente é uma dor que eu tenho, então ele levantar a mão. Então, aí vem o inbound do outbound. Então, é uma conta que eu tenho um desejo, que eu quero ter na minha carteira, eu faço toda uma estratégia para daqui a pouco o Fausto vir, eu quero conversar melhor sobre isso. Esse é o melhor cenário. Né, onde você não fica empurrando, mas você realmente constrói conteúdos personalizados. Vamos lá, Fausto. A gente fez uma ação com um parceiro nosso para um setor financeiro, tá? Setor financeiro e tal. E aí, uma das ações foi fazer GIFs com o nome do cliente, com o nome da pessoa. Então, assim, cara, era um e-mail, né, com uma ação com GIF com o nome daquelas pessoas. E numa conta onde é que tu tem 5, 10, 50 pessoas para trabalhar, para entrar já com uma porrada de influenciador tudo ao mesmo tempo e conseguir descobrir os melhores caminhos dentro dessa conta, foi fundamental a gente criar cards específicos para aquele lead, né, para aquela empresa, na verdade, ou quando a gente trabalha para aquela conta específica, que eram várias pessoas, então tinha card específico para eles, tinha landing page específico para eles, né? Tinha e-mails específicos para eles com o logo deles colado no nosso e tal. E aí essas ações a gente só conseguiu viabilizar elas porque a gente descobriu todas as pessoas que existiam naquela conta, que eram todos os influenciadores e decisores, porque contas muito grandes, às vezes tu tem que falar com o presidente da empresa, com o gerente da empresa, com o diretor financeiro, com a área de compras, entender como é que é o processo de compra do cliente, que geralmente é diferente daquela nossa vontade de vender, né? Geralmente a gente tem vontade de vender muito rápido e o cara tem um processo, né? Eu não sei se acontece, mas para todo mundo, parece que ali no Paraguai agora está acontecendo isso, assim, o cara tem budget só para o ano que vem, né? Então tá tudo certo, eu quero comprar, mas eu só tenho budget em 2021, tá? Então acontece ali no Paraguai, né? Então no ABM isso aí é normal, porque tá trabalhando um processo de grandes contas que elas têm um processo de compra. Então, por mais que a gente desenhe uma jornada, começa a mapear todos os processos de possíveis objeções. E aí, quando a gente trata isso, trabalhando peças direcionadas no pré-play, a gente descobre quais são as possíveis objeções dessa conta. Ótimo. Né? Geralmente, quem é o concorrente que está nessa conta? Ou por que essa pessoa ou essa empresa ainda não usa tal ferramenta ou não usa tal característica? Aí tu começa a entender assim, quais são as objeções e quais são os itens persuasivos que eu vou poder utilizar nas minhas peças, né? Utilizar nos meus e-mails. No Piperun, o que a gente fez? A gente fez formulários que tem perguntas específicas para esses clientes. E esses formulários, então, a pergunta é uma variável, né? Então os e-mails deles são com as respostas e informações que eles mesmos nos passaram, ou que a gente coletou no pré-play
e incluiu lá dentro daquela oportunidade. Então a gente abre as oportunidades por conta, assim como a gente abre oportunidades para outbound. Né? Então abre as contas no CRM, abriu as contas nomeadas e tal, e já vai fazendo os formulários, as perguntas, tudo, para usar isso dentro dos e-mails, dentro do SMS, dentro das mensagens para o WhatsApp, aquelas informações do próprio cliente encontradas lá no pré, né, ou durante essa jornada. E aí o desenhar a jornada é fundamental também, né? Então, se eu tenho uma operação sadia com CAC, retenção, persona e um canal, eu já consigo pensar numa jornada para esse cliente. E a jornada de IBM, ela é maior. Tá? Não é uma jornada do inbound, vou fazer uma régua com 8 e-mails e vou ligar, ou vou fazer um outbound com uma régua de 4 ou 5, a gente usa aqui o Hamper, então a gente cruza tudo isso, né? A gente cruza tudo isso. Até, tem gente que chama agora de funil em Y, né? Então, cruzar inbound com outbound e tal. E isso se mistura muito quando trabalha com IBM, né? Começa a montar peças direcionado, tu começa a montar o pré-play, e aí aquela brincadeira, né? Eu faço live em casa aqui, normal, né? Todo mundo sabe que eu gosto de vinho. Cara, chegou uma garrafa de vinho aqui em casa, temos. Eu disse, mas como assim? Né? Isso aqui parece as minhas ações quando eu mando uma camiseta, quando eu mando um brinde, quando eu mando alguma coisa específica para uma conta que eu estou trabalhando, né? E realmente era. E realmente era. E eu comprei o produto. Eu comprei o produto. Tá? Então, o cara conseguiu, na pesquisa dele, assistir. A gente tem uma série de webinários gravados lá dentro do site do Pipe Run. Então, tem lá conteúdos e tem webinários. Então, o cara viu que realmente o Fausto gosta de vinho e tal, e recebeu uma garrafa de vinho em casa. O cara conseguiu o meu endereço de casa, mandou uma garrafa de vinho e tal. Ou seja, isso é o pré-play. Foi lá, assistiu e tal. Então, o estudo da conta é importante. A pesquisa da conta é muito importante. E vem diretamente ligado ao fato do tamanho do ticket e do CAC. E o CAC tem a ver com o LTV. Então, se o teu cliente fica muito tempo, mais de 18 meses, mais de 36 meses, 3 anos, 5 anos, 2 anos com o teu produto, de repente tu pode ter um CAC um pouquinho maior. Se ele fica menos, 12 meses, 18 meses, 24 meses, de repente tu tem um CAC um pouquinho menor. Então, assim, para esse modelo de CAC maior ou CAC menor, o IBM vem para olhar assim, vem cá, tem que ser um negócio sustentável. Quando a gente olha para um pré-play, estudando tantas variáveis, né? Tem empresas que usam ferramentas de CDP para armazenar todos esses dados e montar uma estrutura. Tem empresas que usam inteligência artificial para mapear dados e clientes antes de montar as contas. Né? Tem empresas, então, essas práticas, elas todas vêm para ajudar o momento pré. Né? O momento pré. Então, tudo isso vem no momento onde é que eu estou estudando. Então, o tempo de preparação de um projeto de IBM é muito maior do que um projeto de inbound. É muito maior do que um projeto de outbound, né? Então, nos dois casos, o que a gente tem? Um estudo muito maior da conta para depois tomar as ações para aquela conta. E aí eu vou trazer o nosso próximo tema aqui, que é mapeamento de objeções, jornada e playbook de atividades do processo. Como é que vocês veem no dia a dia nos clientes? Eu sei que a Intexify atende vários clientes que usam o IBM, né, que é o clássico do Smart Lead gerado pela tua empresa, né, Matos? Então, assim, como é que vocês veem isso no dia a dia para os clientes que vocês atendem hoje? Joia. Bom, até aproveitando a tua pergunta e misturando aqui com o Luiz também fez uma pergunta sobre, bom, já que a gente está falando aí com várias personas, né, como é que utiliza, como é que você trabalha o conteúdo com relação a isso, para poder atender, né, e você falou agora de objeções. Então, é importante para cada conta
como ela é um conjunto menor, você vai trabalhar com uma quantidade menor de contas, até a resposta ela veio um pouco daquilo que você comentou agora do Play, né? Que é estudar ao máximo aquela conta, né? E já antecipar alguns cenários de que tipo de objeção que você pode ter que driblar, né, que pode ter que vencer. Então, assim, ele vem muito associado realmente à parte do pré-play, onde você estuda o máximo ali e já começa a criar hipóteses de o que pode ser positivo e o que pode, de repente, não ser tão efetivo naquela determinada ação. E aí, a principal questão para mim é execução. Na realidade, por mais que a gente mapeie objeções, você não vai conseguir, no primeiro momento, conseguir driblar todas, né? E dentro da linha de IBM, principalmente quando você está iniciando, a grande indicação começa com menos, começa com pouco, você quer chegar a trabalhar com, sei lá, com 40 contas. Então, começa com 10, que nessas 10 você vai ter muito aprendizado também, né? Então, você vai criar algumas hipóteses para contornar as objeções, e aí vai anotando, vai verificando, é o famoso teste AB, né? Vai verificando aquilo que está funcionando realmente, e aí vai aprendendo, vai incorporando isso no playbook, funcionou isso aqui para uma determinada conta, então talvez faça sentido para outra também. Então, essa parte eu acho muito, muito importante. No momento de começar a executar, pode ter uma ansiedade de eu vou agora, então, já fiz aqui o mapeamento, já fiz o pré-play para várias, e vou começar agora a atacar em várias. Primeiro que você não vai ter braço para isso, o que a gente está falando, né? Então, tem uma outra pergunta aqui do Felipe, que ele comenta também da questão de quais pessoas que estariam dedicadas para o IBM, né? Então, é aquilo que a gente tinha comentado anteriormente, marketing e vendas trabalhando juntos. Existe, inclusive, algumas empresas que eles colocam meta para marketing e vendas. Então, a meta de conversão está para os dois. Até porque marketing, geralmente, né, ele tem ali quando você vai fazer alguma... nada contra isso, né? Até porque eles estão cheios de atividades e você pede alguma velocidade, ele diz, mas eu tenho essa lista de coisa aqui para fazer também. E vendas, como ele tem a comissão ali, às vezes ele tem uma urgência maior, né? Porque ele quer converter o lead dele. No IBM, o grande barato é esse, você ter essas duas áreas juntos, inclusive, porque não, daqui a pouco o marketing também receber a comissão em cima daquela venda ali. Então, por isso que ela tem toda uma visão diferente para você atuar, né? Então, e aí eu posso dar um outro relato, que tem algumas empresas que estão já iniciando, principalmente quem está num processo inicial, já com marketing e vendas trabalhando em conjunto. Posso dar um exemplo, a Intexify não está tão inicial assim, mas a gente fez a transição, hoje marketing e vendas trabalham juntos, né? Então, inclusive, quem está coordenando a nossa área de vendas é o Everton, que está aqui conosco, que é inicialmente da área de marketing. E isso está tendo uma sinergia muito boa no time, né? Inclusive, coisas que o nosso time de vendas já comentou, o nosso copy está ficando melhor. Claro, porque o marketing está junto para poder elucidar mais e trazer mais clareza na abordagem com o cliente, né? Então, algumas ações como essa são bem bacanas para acelerar o processo de contornar objeções, né? Que foi o que você comentou, né, Fausto? Assim, e mapear algumas e aí dando check. Essa aqui a gente conseguiu, pelas hipóteses que a gente queria, a gente conseguiu contornar. Tem algumas que vocês vão mapear algumas objeções, vão criar 3, 4 hipóteses e não vão conseguir. Serve no aprendizado para fazer uma evolução nesse processo, né? Às vezes as objeções, elas para uma conta existe, para outra não. Exatamente. Por exemplo, no nosso caso, que geralmente é uma migração de CRM, né? É uma migração, o cara está saindo de um para vir para a gente. E aí, como é que a gente faz esses processos assim? Principal objeção, migração. Cara, a gente foi lá e montou toda uma estrutura de migradores de vários CRMs para tirar qualquer possibilidade de isso virar uma resistência, né? De isso virar uma objeção. Então, a gente olhou para isso, né?
Outro ponto que é interessante a gente olhar que o pré-play independe de ferramenta. É um projeto de pesquisa, né? Pesquisa. Então, no nosso caso, a gente usa um Excel, né? O Excel mapeia as empresas, mapeia os concorrentes que essas empresas utilizam, mapeia os diferenciais desses concorrentes perante o nosso produto e entende que realmente a gente tem valor para aquela empresa. Né? No nosso caso, a gente não vende para um cliente que tenha um usuário, 2 usuários nomeados. Então, eu começo com 4, 5. Então, eu já começo me diferenciando da forma com que eu vendo. Então, a minha oferta também é diferente. Então, quando a gente fala em IBM, a gente já tem que pensar o seguinte, bom, qual que é a minha estratégia de produto? Qual a minha estratégia de preço? Né? Qual a minha campanha específica para isso? Por quê? No nosso caso, o cliente entra na proposta, né? Se ele chegar ao ponto da proposta, eu tenho remarketing para ele. Né? Porque a proposta Pipe Run me deixa fazer remarketing e criação de público. Então eu vou impactar o cara no Facebook, no LinkedIn, no Google Ads. Né? Um remarketing porque ele foi até a proposta. Então, e impacta como? Vai ter que impactar com ações específicas com a marca do cliente, com o entendimento daquele cliente, né? No nosso caso, quando a gente olha para o modelo, e aí trabalhando, indo para essa linha do playbook, né? Nosso vendedor só faz 4 agendas por dia. Né? Quando a gente tinha as contas menores e tal, ele fazia 6, 8 demonstrações de meia hora cada uma. Hoje a gente tem 1 hora para apresentação normal, mais meia hora de intervalo entre elas para ele montar a próxima reunião, a próxima demonstração, estudar aquilo que a gente colocou lá nos formulários, as perguntas e tal, os dados que a gente coletou dessa conta em todo o período, para ele dar uma lida. Como são 40 contas apenas, né? E aí eu começo a olhar assim, mas por que 40 contas? Porque no IBM a gente tem mais de uma demonstração. Lembra lá no início que eu falei, olha, a gente impactou 10, 20, 30, 50 pessoas em uma conta, provavelmente o vendedor vai fazer várias demonstrações dentro desse grupo aí, separada por grupo e tal, porque é muito difícil juntar todo mundo numa sala, como é o conceito do inbound, né? O conceito de inbound, tu vai lá, tem influenciador, tem decisor, tem pré-vendas, faz de tudo para colocar todo mundo uma vez só na sala e todo mundo olhar uma demonstração. Com o IBM é diferente. A gente já vai para um processo entendendo que vai ter a primeira, vai ter a segunda, vai ter para o influenciador, vai ter porque é uma conta maior, vai ter uma reunião com a área de compras para entender o processo, como eles compram, vai entender na área de negócio como é que eles usam, vai entender se todas aquelas objeções que você já preparou lá no pré-play, elas estão ocorrendo ou não, né? Podem aparecer outras, né? Podem aparecer outras, então, uma das coisas que a gente tinha como objeção e tal, no nosso caso era o custo, né? O preço da licença. A minha licença é mais cara que os CRMs nacionais. Mas por que isso? Porque eu quero entregar automação. Então, assim, vai ter objeção de preço, de repente, para alguém que usa um CRM nacional e tal, que tem uma outra proposta de valor, que não a automatização, pode ser que não faça sentido. Agora, para uma conta maior, que está vendo que tem 5, 10, 50, 200, 500 vendedores, cara, às vezes uma ou duas automações que a gente tem dentro do sistema encurtam muito tempo, né, de uso, muito tempo de follow-ups manuais e tal. E no IBM isso tem que ser, tem que estar muito redondo, tem que estar muito redondo. Processo, vários templates de e-mail já preparados. Então, de acordo com a objeção, você já tem um template de e-mail prontinho, porque você pensou lá no pré-play isso. De acordo com a objeção, você tem uma estrutura de e-mail com materiais anexos ou um vídeo gravado específico para aquilo. Então, o pré-play vai te ajudar a montar todos esses materiais que são necessários, porque é muito mais material, é muito mais vídeo, é muito mais e-mail, é muito mais ações para uma única conta, com vários influenciadores e decisores dentro do processo, porque é uma conta maior. Então, essa é uma dor do dia a dia.
Como é que a gente vê isso, tratar vários influenciadores, Matos? Joia. Bom, aí, por isso, volta novamente aí, você tem vários influenciadores, então uma das estratégias é você estudar cada um deles de maneira antecipada para poder fazer uma estratégia personalizada para cada um, né? Então, e dentro dos mecanismos que a gente tem hoje online, que eu havia comentado lá, né? Nas redes sociais, fazer o LinkedIn, ele é uma ferramenta excelente nesse processo, né? Então, e até uma coisa interessante, né? Tem muita gente que está abusando do LinkedIn também, de faz a primeira conexão e já faz uma abordagem comercial. Então, assim, cara, antes de casar, dá uma namorada primeiro, né? Vai lá, analisa aquele determinado influenciador, vê se ele tem algum conteúdo, comenta o conteúdo dele, se mostra interessado no conteúdo dele também. Então, mostra que você não está querendo ali só vender, que você quer realmente compartilhar alguma coisa, né? Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter no momento que a gente vai... como eu falei no início, stalkear alguém e de repente a fazer uma abordagem. Então tem que tomar um cuidado muito grande. Geralmente, isso é um caso concreto, tá? Quando alguém me aborda de primeiro e já quer vender, é claro, vou lá, respondo, mas automaticamente eu já tento vender também. Então, beleza, podemos marcar uma reunião, mas eu também quero falar do meu negócio, pode ser? Está querendo vender, eu também vou vender, vamos fazer na mesma linha, né? Mas é um cuidado que a gente tem que tomar muito grande, assim, a forma de abordagem, para não ser também uma coisa muito invasiva e muito agressivo, né? Aproveitando nisso, vou pegar aqui duas perguntinhas que fizeram aqui no chat. A Fernanda perguntou sobre como o Pipe Run e Intexify são perfeitos para IBM. O Fausto estava comentando várias coisas com relação ao Pipe Run, né? Depois até pode complementar a questão de automação, de já ter várias campanhas personalizadas prontas e ativar, né? E a Intexify, eu acabei não falando, vou aproveitar até fazer um pouquinho aqui, um jabazinho. O que a gente faz, né? A gente faz a geração de Smart Leads, ou seja, baseado no perfil de cliente ideal, que é aquilo que a gente falou lá no início, que é a primeira coisa, né? Então, através de um perfil de cliente, do nosso cliente, a gente gera listas que tenham uma probabilidade maior de conversão. Ou seja, uma lista que está no perfil que nosso cliente precisa. Então, diferentemente de outras empresas que estão no mesmo contexto de geração de leads, a gente prima pela qualidade e não pela quantidade. Ou seja, ao invés de passar um controle remoto cheio de função para o cliente lá ter que ficar configurando uma série de coisas, a gente absorve essas funções do controle remoto e entrega para ele um controle do Apple TV, que só tem 3 botõezinhos, é muito mais fácil de manipular e com as contas certas. Isso tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui de IBM também, né? Então, tem um outro ponto que a gente atende aqui na questão do IBM, que é quando a gente falou de pesquisa, né? Que você tem que buscar cada vez mais informação da empresa, cada vez mais informação do decisor, também do influenciador. A gente também automatiza isso, né? Então, faz parte do nosso diagnóstico entender qual é o tipo de cliente que o nosso cliente quer e também qual é o tipo de persona que ele quer. E baseado nessa persona, a gente vai buscar quem é a pessoa responsável por aquele determinado cargo dentro da empresa, por exemplo. Quem é o diretor comercial, quem é o gerente de vendas, ou seja, para atingir essas várias personas que o Fausto comentou e é o que tem dentro do IBM, né? Então, a gente tem toda uma estratégia e uma metodologia para atender os nossos clientes também de maneira personalizada, para que a gente entregue para ele aquele volume de contas que realmente é necessário para a estratégia dele comercial, não para que entregar para ele 2.000 leads, onde a gente vai dar mais trabalho para o time de SDR, que vai ter que sair pesquisando informações sobre aquele determinado lead. Então, a gente absorve isso e entrega qualidade, ou seja, de uma maneira bem mais precisa.
Só aproveitando mais uma perguntinha aqui, que o Felipe continuou comentando aqui sobre a questão dos profissionais, e Felipe Marinho, a tua abordagem aqui tá perfeita, tá? Você comenta sobre a questão de ter um vendedor que atenda inbound, outbound, ele pode dar prioridade àquilo que tem um retorno mais rápido, né? Por isso que tem empresas que realmente colocam um profissional de marketing e um profissional de vendas, ou mais de um de vendas, focado em IBM. Né? O ciclo de venda deles pode ser maior, só que o retorno dele pode, sei lá, de repente um cliente demora 6 meses para se tornar um lead, 6 meses para se tornar cliente. Só que o ROI dele, o retorno dele sobre esse investimento, pode ser bem maior do que 10, 20 contas que foram conquistadas nesse mesmo intervalo de tempo. Tá? Então, realmente, ele tem que ter uma dedicação mais efetiva, ele tem que ter ações, como o Fausto começou, de personalização. Fausto falou alguns itens que você pode chegar. Aí agora indo para o offline, né? Algumas ações que eu posso fazer, que é dar alguns brindes, ele comentou do vinho que ele recebeu, então isso realmente acaba acontecendo numa estratégia de ABM. Você mandar algo para que aquela determinada... Aí depende muito hoje da política das empresas também, então tem muita coisa que está aí com relação a você limitar algumas ações de dar presente para alguém, tem governança, tem uma série de coisas. Então, claro, respeitando aí os critérios de cada empresa, mas sim, você pode ter o que a gente chama de kit barato, e nada contra ao kit, mas é aquilo que você já tem no seu dia a dia, né? Uma caneca, que tem ali uma camisa, mas manda uma cartinha personalizada para aquele determinado cliente também, né? Isso é uma primeira ação. Pô, funcionou? Bom, já teve uma primeira etapa. Não funcionou? Um pouquinho mais de personalização. Eu vou citar 2 casos bem rapidinho. A Involves, estou citando aqui, teve uma live recente que esqueci o nome dele agora. Mas, enfim, a pessoa que era responsável pela área de marketing lá da Involves, quando eu lembrar, eu vou falar o nome dele para dar a referência correta, mas ele comentou que tinha um cliente que eles perceberam que ele atuava no mercado de tintas, enfim, e era uma conta muito alta. Eles contrataram uma pessoa, parece que era um grafiteiro, que fez um quadro e mandou esse quadro para o cliente. E a partir daquilo ali teve uma abertura para conversar com ele. Então, assim, dependendo da conta, você vai botar mais, vai investir mais. O nome da pessoa, o Aloysio. E o Aloysio hoje é uma das pessoas que mais está dominando a IBM no Brasil. Vale a pena seguir ele aí no LinkedIn, bem acessível também. Então, ele executou muito forte a IBM dentro do Involves, tem bastante cases interessantes lá também. Enfim, então ele contou exatamente isso, que foi uma estratégia para um cliente que fazia sentido. E olha só, o que ele estava querendo era abertura de portas. Não era nem... era começar a ter um contato com o cliente. Então, ele fez uma estratégia um pouco mais agressiva, porque ele percebeu também que a conta, se convertesse, ia pagar de sobra todo esse investimento, né? Então, isso é bem interessante, a gente perceber para cada momento como... Isso que eu estou falando é um play. Então, essa execução é um play. Vou falar um outro case bem rapidinho. A Rock Contact. A Rock, ela chegou a um determinado momento que ela tinha ali o perfil de conta delas, que era SMB, mas ela queria ir para Enterprise. Então, o que eles fizeram? Eles mapearam, eles fizeram a análise das contas que eles queriam atrair, daquele determinado tamanho, e eles perceberam que os decisores, eles ainda tinham hábitos mais old school, de folhear uma revista, estão no digital, mas também estava no meio físico. Eles prepararam uma edição especial de uma revista com conteúdo apropriado para aquele tipo de conta, uma diagramação específica, enfim, e mandaram para 1.000 empresas e para 1.000 contatos, para 1.000 decisores. Depois eu fiquei sabendo que essa ação deles teve um resultado muito grande. Várias pessoas levantaram a mão para conversar com eles. Enfim, então, para cada cenário, a gente vai ter que analisar uma forma diferente, uma abordagem específica para atingir essas contas, né? Vamos lá, Fausto. E o último tópico que a gente tem para já ir fechando aqui a nossa live e tal,
Primeiro é a nomenclatura diferente, né? De um SQL para um SQA, do MQL para um MQA. Então, assim, já separar isso nos funis, né? Já trabalhar isso separado. No Só deixa nosso eu caso aqui aproveitar bem rapidinho nessa aí, é que agora eu vi que tem SDR e tem o ADR, Account Development Representative. Vamos lá. é uma sopa de letrinhas e tal, mas o que é isso, tá? No nosso caso aqui, que a gente trabalha com pods, então assim, duas pessoas no marketing, um SDR, dois inside sales, duas pessoas de onboarding e um de CS. Né? Tu olhar assim, poxa, isso é um pod. Né? Mas no caso do IBM, não é um pod igual, porque esse meu pod é específico para inbound, né? Uma modelagem de inbound. Agora, como é que monta um pod, que daí são mais squads, para fazer isso? Não é a ideia de pod, né? Com o IBM, tu vai montar um squad, então lá dentro já vai ter uma pessoa de inteligência de mercado, uma pessoa de design, marketing e tal, para construir as peças para cada conta nomeada, e o vendedor. Então, assim, vai ser uma tribo diferente nessa brincadeira aí, porque não é as mesmas pessoas. Eu vi aqui, a gente tem algumas citações também nos comentários de, poxa, mas aí o vendedor vai priorizar o inbound porque vende mais rápido e tal. Não, gente, não. Quando vai trabalhar IBM, o cara vai trabalhar só IBM. Cada vez que a gente mistura canais de origens distintos, certo? Inbound com outbound em Y, tu tem que montar uma estrutura de apoio para esse vendedor. Uma estrutura de apoio. Então, quando chegar um lead de inbound, o SDR vai ter o SLA dele de entrega do lead é muito diferente de um cara de outbound, que o BDR trabalhou, né? Certo? Agora, o SDR, agora o ADR, né? O Account Develop. Então, isso é muito diferente a estratégia. A depender da conta, um estrategista de inteligência de mercado para ajudar a montar a lista, para ajudar a montar um pré-play, uma pessoa de marketing para montar toda a jornada, peças de remarketing, cards, PPTs específicos para apresentações específicos, vídeos específicos, GIFs específicos, então, para aquela conta. Né? Então, é muito diferente o trabalho disso, e aí a gente tem que entender que no IBM, a grande importância do marketing é engajamento, não é conversão, é engajamento. Então a gente mede engajamento, reuniões de demonstrações, que geralmente são várias para uma conta, né? Propostas, e aí já serve para fazer retarget em cima do cliente e tal, remarketing em cima dessa conta e tal, que foi até a proposta, né? Avaliação da jornada de compra do cliente, só aí você vai entender qual que é o prazo de compra, né? Qual que é esse lead time? Não adianta querer medir no IBM lead time da etapa do funil, não faz sentido. Não faz sentido. Por quê? Porque 7 contas para uma venda, 10 contas para uma venda, um ticket muito mais alto, que não é o ticket de R$ 500, então um vendedor de um ticket de R$ 500 de inbound, ele pode até vender, mas normalmente ele não tem o skill para vender uma conta de R$ 500 mil ano. É muito diferente. É muito diferente. O cara do inbound, ele vendeu, né? O skill do vendedor de inbound eu vendi, tchau, cara, acabou meu negócio, daqui para frente é com o time de CS, é uma passagem de bastão contínua. Tá? Não, é aquela história assim, o vendedor vendeu e não quer mais olhar para a cara do cliente, acabou o negócio dele. Né? Numa conta de médio, muitas vezes a gente tem um vendedor que vende a conta e ele ainda faz o upsell dessas contas. Numa conta enterprise, nunca mais o cara sai desse cliente. Então, quando a gente contrata um vendedor para trabalhar com IBM, esse cara começa a construir uma carteira. Construir uma carteira. Então, o seu vendedor, ele é finito. Finito. Esse vendedor, ele começa fazendo o papel de hunter e ele vai terminar só fazendo o papel de farmer, mantendo
essa carteira, porque é muito alto, tem muito upsell, tem muito negócio dentro de uma conta, porque é muito grande, né? Nosso caso, o cliente compra para vendas, né? Depois de um tempo, ele começa a integrar com ferramentas de sales engagement pro inbound. Já vai ter um funil lá de pré-vendas, né? Ou vai integrar com uma ferramenta específica de pré-vendas, mas vai ter um funil de pré-vendas para receber esse lead no pré-vendas. Do outro lado, o cara começa a olhar assim, não, eu tenho vendas, eu já quero botar um onboarding. Como a gente tem contrato com assinatura eletrônica, é comum o time de onboarding estar dentro do Pipe Run. Para nós é comum, toda a implantação tem, né? E aí tu começa a olhar assim, tá, mas Fausto, tu tem clientes aí que tem 60 funis, 50 funis, que loucura é essa? Essa é a separação e a complexidade de um cliente que tem inbound, outbound e IBM. Porque tem funis específicos, plays muito específicos, pré-plays muito diferentes, de acordo com aquele projeto de IBM para aquele ano. Então, o IBM também não é uma campanha de 15 dias de ads, não tem nada a ver com isso, é uma campanha de longo prazo, é uma campanha que o vendedor vai enchendo o funil, né, vai trabalhar 7-1 do engajamento, não é conversão em lead, tá? É muito diferente disso, é trabalhar as empresas que estão engajando. Muitas vezes o vendedor tem que pegar pela mãozinha um influenciador para entrar dentro da conta, né? O caso da Souvenir lá na Involves é nítido, né? Ele precisava pegar um influenciador, né, para conseguir entrar, começar o relacionamento e aí começar a descobrir, bom, o processo de compra é esse, os influenciadores aqui dentro tem que ser o financeiro, tem que ser o cara da área do trade marketing, tem que ser, cara, foram 5, 6 pessoas para daí conseguir fazer a ação específica. Então é um modelo para entrada na conta. Então é importante a gente falar disso, né, de métricas e pensar nesse modelo, né, já indo para o final aqui, para que as pessoas não pensem que IBM realmente é igual inbound, outbound, ou é uma mistura deles. Não é. É bem diferente no que tange ao processo que é estabelecido num funil de vendas para uma conta de IBM que tem vários influenciadores. Então, lá no Pipe é muito comum a gente ver um cliente, daí tem lá outros contatos. Na mesma oportunidade, tá a pessoa, né, que é o decisor que está conversando primeiro, e aí tem os e-mails que vai para todos os outros contatos relacionados naquela conta. Cara, é uma infinidade, às vezes chega a 50 pessoas em uma conta. Então todo mundo fica sabendo daqueles e-mails, daquelas ações, e aí ter uma tribo específica de inteligência, alguém de design, de peças e tal, e o vendedor é muito importante, e uma visão de longo prazo. Contas maiores podem levar 2 anos para comprar. Então a gente tem que entender que se misturar o time de vendas de inbound com outbound com o IBM, não vai funcionar. Skill diferente, ticket diferente, modelagem diferente, tempo de venda muito diferente. E aí, já indo para nossas palavras finais, Matos, o que tu deixa como últimas dicas para a galera aí? Rapaz, quando o papo tá bom, passa rápido, né? Ou já estamos no encerramento. Bom, pessoal, primeiro que a gente trouxe aqui alguns lampejos, algumas informações de IBM, tem muito conteúdo aí para ser explorado, dali para a gente falar de mais algumas coisas, é algo bem rico mesmo, né? Mas o importante é ficar para todo mundo que a IBM é uma estratégia, né? E os pontos que o Fausto trouxe agora, eu tinha comentado um pouco também, mas deixar isso bem sólido, né? Você precisa ter uma equipe para tratar isso internamente, tá? E contas maiores e o tempo maior de negociação, de engajamento e até a venda, né? Então, deixar isso bem sólido para saber se faz sentido você adotar uma estratégia realmente de IBM no seu dia a dia ou não. Né? Então, não funciona, não é uma coisa, então toda empresa tem que ter. Não, você tem que dar uma olhada no seu mercado. Né? Se o mercado faz sentido você realmente ter esse tipo de estratégia.
Então, o Everton está colocando aqui também, a gente tem alguns conteúdos no nosso site lá também sobre ABM, né? O Fausto também tem algumas coisas no Pipe Run, também no site do Pipe Run, sobre ABM. Tem outros aí, outros players nacionais também com conteúdo. Aí é pesquisar e entrar, e quem quiser também nos seguir. Acho que o Everton vai colocar aqui também o link do meu LinkedIn, do Fausto. Precisar de mais algumas informações sobre ABM, sobre outras coisas que a gente acabou não citando aqui, super à vontade. Tá? Então, a Intexify, aproveitar, agora na segunda-feira começa o que está se preconizando aí como o maior evento de startups, principalmente neste ano, ainda mais com a questão dos eventos presenciais que não puderam acontecer, que é a junção do Startup Summit e o Case, né? O Startup Summit, que é organizado aqui pelo Sebrae, e o Case, que é pela AB Startups. Eles uniram e estão fazendo, então, este evento vai ser totalmente remoto, claro, né? Do dia 19 ao dia 23, tá excelente, tem várias trilhas de conteúdo, de marketing, de vendas, de CS, enfim, totalmente voltado aí para o nosso ecossistema, e a Intexify vai estar lá com o stand, né? Então, por favor, participando do evento, nos visite. Inclusive, no dia 19, no dia de início do Startup Summit, vai ser o lançamento também da nova plataforma da Intexify. Tá? Então, no evento, a gente vai lançar a nova plataforma. Nova plataforma, todo mundo pode dizer, né? Pô, então vai mudar preço e tal. Não sei, a gente está analisando. O que eu posso dizer é, quem falar conosco até a próxima semana, a gente não vai mexer preço, então aproveitar aqui a audiência também e prestigiar quem está aqui conosco, que a gente não vai mexer, vai ter plataforma nova com preço antigo, pelo menos na primeira semana aí do Startup Summit. No mais, Fausto, agradecer novamente aí o papo, o convite, agradecer a audiência aqui, todos que também interagiram, perguntas muito boas, né? Felipe, o Luiz, a Fernanda, o Ricardo, enfim, e os demais que participaram, mesmo que não fizeram a pergunta, agradecer a audiência e a paciência aí de nos escutar durante uma hora. Novamente, obrigado aí pelo convite, Fausto. Obrigado, galera. Sucesso para todo mundo, boas vendas, bora bater meta, né? Tamo junto. Valeu, pessoal.